Teoria dos unifótons. Introdução. Bom dia, eu sou José Roberto Rezende, autor da Teoria dos Unifótons. Hoje trataremos, espero que vocês gostem, de uma visão geral da Teoria dos Unifótons. Quando criança, me preocupei em encontrar uma causa específica para cada efeito específico. Gostei do livro infantil O Poço do Visconde, de Monteiro Lobato, onde o Visconde de Sabugosa explicava a origem do petróleo. Quando adolescente, gostei dos livros A Origem das Espécies, de Charles Darwin, obviamente por explicar a origem das espécies, e do Manifesto do Partido Comunista, de Karl Marx e Frederick Engels, por explicar a origem do capital, e também do livro Por que Não Sou Cristão, de Bertrand Russell, especialmente por negar que todo efeito deve ter uma causa específica. Bertrand Russell defendia que todo efeito ter uma causa específica leva a uma sequência infinita da causa. E assim nunca encontraríamos uma verdadeira causa. A matéria como causa de tudo, como causa genérica. Mas a física propõe a conservação da matéria, algo sem causa, algo que não surge e não desaparece. Vi na matéria a origem sem causa para as estruturas materiais. Como as estruturas materiais são constituídas por outras, então, para não correr a causa da causa, supus constituintes em última instância de toda a matéria, e assim indivisíveis, não constituídos por partes comunicáveis, e como não criáveis ou destrutíveis, e que explicariam a tudo. Seriam a causa genérica de tudo, no meio a esses átomos verdadeiros, como unifótons. A comunicação básica, a de movimento. Sabemos que sem movimento não há interações, não há comunicações. Vejo através da luz que move até meus olhos, escuto através do som que move até meus ouvidos. Como a física estuda os movimentos, estuda a comunicação básica, sem a qual não ocorrem as outras. Por essa razão, a física é ciência básica. Os indivisíveis só comunicam movimento. Os unifótons não podem comunicar movimento, pois são indivisíveis. Os unifótons são os comunicadores de movimento, que é a comunicação básica, da qual decorrem todas as outras, da qual decorrem todas as leis físicas. A causa da validade do primeiro princípio da teoria da relatividade. As leis físicas são as mesmas quando apresentadas em relação a qualquer referencial inicial. Objetos não acelerados dentro de uma caixa acelerada apresentam em relação à mesma aceleração fictícia. Objetos acelerados, igualmente, são como não acelerados, uns em relação aos outros. Os referenciais acelerados geram acelerações e não acelerações fictícias. Não servem para a representação de comunicações reais de movimento. Objetos não acelerados dentro de uma caixa não acelerada não apresentam em relação à mesma aceleração fictícia. Objetos não acelerados não servem à representação de acelerações fictícias, mas apenas de representações de acelerações e não acelerações reais. Assim servem à representação da comunicação básica, a de movimento. Os unifótons não podem comunicar suas partes, pois são indivisíveis. Como as leis físicas decorrem das comunicações básicas, ou seja, a de movimento entre unifótons, sem as quais não correriam as outras, e os referenciais inerciais, os não acelerados, são necessários à representação real dessas comunicações. Então as leis físicas são as mesmas em relação a qualquer referencial inercial. Através da teoria dos unifótons, derivamos e interpretamos o primeiro princípio da teoria da relatividade restrita de Einstein. As leis físicas são as mesmas quando representadas em relação a qualquer referencial inercial. A causa da validade do segundo princípio da teoria da relatividade. A velocidade da luz é absoluta, isto é, independe do referencial inercial do qual é observada.
A velocidade de um ente constituído é a média vetorial das velocidades de seus constituintes. A velocidade dos constituídos é uma média, e assim não pode ser superior à de seus constituintes. Existe, por comprovação experimental, uma velocidade máxima, e essa é a mesma e ocorre como onda luminosa ou gravitacional e em todas as direções. Assim só pode ocorrer nos entes elementares e constituintes em última instância de toda a matéria, pois é a velocidade máxima e ocorre em todas as direções, o que não ocorre com o movimento dos entes constituídos. A existência de velocidade máxima em todas as direções comprova a existência dos unifótons. A velocidade de uma onda é absoluta em relação ao seu meio de propagação. A velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo em relação ao ar. O meio de propagação determina a velocidade da onda no mesmo. Como vimos, os unifótons são os constituintes em última instância de tudo, de toda a matéria, e os entes mais rápidos. Uma onda neles, como é o caso das ondas luminosas e gravitacionais, é uma onda em tudo, daí absoluta, pois seu meio é em tudo. Através da teoria dos unifótons, interpretamos o segundo princípio da relatividade restrita de Einstein. A velocidade da luz é absoluta, isto é, independe do referencial inicial, do qual é observada. A causa do tempo. Vimos que a comunicação básica é de movimento. Os unifótons, por serem móveis e impenetráveis, colidem, e assim uns comunicam velocidades aos outros. A origem de todas as sucessões, ou seja, do tempo, são as colisões dos unifótons. Se não ocorrem colisões entre os unifótons de uma estrutura material, não ocorrem sucessões ou tempo na mesma. A frequência das colisões dos unifótons determina o ritmo do tempo. Menor frequência de colisões corresponde a tempo mais moroso. Podemos medir o tempo, ou seja, comparar a rapidez de sucessões. O espaço vazio não serve como régua. Não podemos utilizar o espaço vazio como régua, pois o mesmo não interage e não pode, por essa razão, ser observado. As réguas são objetos materiais, que servem à medição do espaço, pois são constituídas por unifótons através dos quais interage. Mas as réguas são limitadas em tamanho, e assim não servem à medição do espaço em larga escala. O tempo relativo, a velocidade absoluta da luz e a necessidade heurística do espaço relativo. A velocidade de algo movendo no espaço em larga escala não pode ser medida, pois não se pode utilizar réguas neste caso. Mas, como vimos, a velocidade de uma onda dos unifótons é absoluta. Ondas luminosas e gravitacionais são exemplos de ondas nos unifótons. A velocidade de uma estrutura material é a média vetorial das velocidades de seus unifótons. Na velocidade da luz, uma estrutura material tem as velocidades de seus unifótons orientadas no mesmo sentido. Assim, entre esses, não pode ocorrer sucessões. Para tal estrutura, a morosidade do tempo é infinita, ou seja, o tempo não passa. A morosidade do tempo depende da velocidade das estruturas materiais, pois com o crescimento da velocidade, cresce a orientação das velocidades de seus unifótons, e assim decresce a frequência das colisões de seus unifótons. O tempo torna-se mais moroso. A teoria dos unifótons nos permitiu interpretar, de maneira inédita, o tempo como a frequência média das alterações das velocidades dos unifótons por efeito de suas colisões. Assim, o tempo é de fato relativo e se torna mais moroso quando a velocidade de uma estrutura material se aproxima da velocidade da luz. A velocidade c, constante absoluta da luz, nos leva à relatividade do espaço, pois c é igual a d dividido por t. A distância d e tempo t variam no movimento, mas para c ser constante e absoluta, pelo fator que t for multiplicado ou dividido, t também deve ser. Ou seja, a constância da velocidade da luz e sua independência de referencial inercial
leva à relatividade do tempo e do espaço. Podemos medir o tempo, ou seja, comparar a rapidez de sucessões, mas não podemos medir o espaço vazio. Ele não interage e não pode ser observado. A velocidade absoluta da luz serve como parâmetro para a medição do tempo, pois limita o ritmo das sucessões. Podemos medir a rapidez do tempo em função da velocidade das estruturas materiais e da velocidade absoluta e constante da luz. Podemos utilizar as transformações de Lorentz. Podemos inferir uma relatividade aparente ou virtual para o espaço, onde pelo fator que se divide ou se multiplica o ritmo do tempo, se divide ou se multiplica o espaço. Embora o espaço absoluto não possa ser medido, o espaço relativo, que é virtual, pode ser. Os referenciais inerciais existem em um espaço absoluto, mas não podemos observar objetivamente aos referenciais inerciais. Os referenciais igualmente acelerados não são como se fossem inerciais uns para com os outros. A necessidade de movimento para ocorrer comunicação nos leva à ideia da existência de um espaço vazio, separando os entes materiais, separando os unifótons. Assim, os unifótons interagem quando colidem, e para ocorrer colisões, os unifótons devem ser impenetráveis, e o espaço entre os mesmos deve ser penetrável, para permitir os seus movimentos. Entre colisões, unifótons não sofrem alterações em seus movimentos. São referenciais inerciais. Assim, embora não observáveis, os referenciais inerciais existem. E existe também um espaço absoluto, onde os unifótons movem de maneira uniforme entre colisões. O espaço absoluto não pode ser observável, pois não interage por ser penetrável. As outras físicas, como as mecânicas clássicas e modernas, ao contrário da teoria dos unifótons, são incompletas, por não poderem derivar de seus princípios os referenciais inerciais verdadeiros, que são básicos nas representações dos movimentos, entendendo o jogo da natureza através de suas peças. Os unifótons dão, em potencial, um conhecimento completo da natureza, pois são seus entes verdadeiramente elementares. Nos permite uma teoria do tudo. Conhecendo a forma desses entes operarem, podemos derivar dos mesmos um conhecimento coerente. Uma teoria do tudo e coerente nos permite interpretar a todos os fenômenos da natureza, assim como quem conhece as peças de um jogo e suas regras pode interpretar a todas as jogadas. A teoria dos unifótons é completa, coerente e interpretável. Qual é a forma da interação entre os unifótons? Como vimos, os unifótons são os comunicadores de velocidades. São os motores móveis de todos os movimentos. Unifótons são esferas indivisíveis, impenetráveis e móveis. São os elementares verdadeiros. A velocidade de um unifóton em um ponto de sua superfície é a composição de dois vetores de velocidade, um radial e outro tangencial. As velocidades que unifótons comunicam em suas colisões são, de suas velocidades relativas, as partes radiais destas, nos pontos de suas colisões, pois as partes tangenciais não sofrem resistência dos colidentes. Se um unifóton colide com outro simultaneamente, as velocidades comunicadas ou recebidas são independentes. Umas não afetam diretamente as outras. As colisões ocorrem entre os pontos de colisões dos unifótons colidentes. Entre os pontos de colisões de um mesmo unifóton não há interações. Lei fundamental da física. Em relação a um referencial inercial verdadeiro, na colisão de unifótons, os mesmos transferem de suas velocidades relativas somente as componentes radiais destas de seus pontos em colisão. E para colisões múltiplas e simultâneas, os unifótons perdem, segundo a direção qualquer, apenas a maior das componentes transferidas segundo a mesma, e recebem, segundo a direção qualquer, apenas a maior das componentes recebíveis segundo a mesma. Porém não perdem e não recebem, segundo a direção qualquer, nenhuma das velocidades recebíveis ou transferíveis quando ocorrem em sentidos opostos e simultaneamente. Nesses casos, os unifótons funcionam
apenas como intermediários. Essa é a lei fundamental da física, pois ela descreve a comunicação básica, que é a de velocidades entre unifótons. Essa lei é indispensável a uma teoria do tudo, pois as outras leis da natureza decorrem dela, uma vez que decorrem das comunicações básicas, as de movimento, sem as quais não ocorrem as outras comunicações. As outras teorias físicas são incompletas, também por não apresentarem a lei básica da natureza. Conhecendo as peças do jogo da natureza, os unifótons e como operam a lei fundamental da física, vamos interpretar inicialmente as leis da mecânica, ou seja, das comunicações de velocidade entre entes materiais. Exemplo de fonte de velocidade. Se, segundo a direção x, um unifóton comunica a velocidade v a dois outros unifótons parados, e um desses recebe a velocidade v e o outro uma fração de v, então o sistema ganha velocidade na direção x, pois v mais uma fração de v, velocidades recebidas, é maior que v, velocidade transferida. Assim no sistema surge velocidade. Ocorre fonte de velocidade. A lei fundamental da física permite fonte de velocidade. Os unifótons não conservam suas velocidades. Para eles não vale a lei da inércia. Os unifótons aceleram por si mesmos. Não se assuste, pois o constituído, no caso as estruturas materiais, normalmente apresentam propriedades que não ocorrem nos constituintes. Colisões simultâneas de um unifóton veloz com mais de um menos velozes normalmente são fontes de velocidades. Exemplo de sumidores de velocidade. Se, segundo a direção x, dois unifótons comunicam velocidades, por exemplo, um deles comunica a velocidade v e o outro uma fração de v a um outro parado, e este recebe velocidade v, o sistema perde velocidade na direção x, pois v mais uma fração de v, as velocidades comunicadas, é maior que v, a velocidade recebida. Assim, no sistema desaparece a velocidade. Ocorre sumidor de velocidade. A lei fundamental da física permite sumidor de velocidade. Os unifótons não conservam suas velocidades. Para eles não vale a lei da inércia. Os unifótons desaceleram por si mesmos. Colisões simultâneas de unifótons mais velozes com um menos veloz, normalmente são sumidores de velocidades. Os unifótons tendem a uma velocidade c. Como os unifótons movem em direções aleatórias, 2/3 dos unifótons apresentam componente de velocidade nula, segundo uma direção qualquer, pois em qualquer uma das direções ortogonais há 1/3 das componentes de velocidades dos mesmos. Unifótons mais velozes colidem com maior frequência e 2/3 dos unifótons apresentam componente de velocidade nula, segundo uma direção qualquer, por moverem perpendicularmente à mesma, uma vez que o espaço apresenta 3 dimensões. Logo, os unifótons, em velocidades inferiores a certo valor, c, tendem sempre a colidir simultaneamente com mais de um outro em velocidade mais baixa, segundo a direção de seus movimentos, fazendo a velocidade média deles sempre tender a crescer. Mas, com unifótons em velocidade acima de c, prevalece sempre as colisões de mais de um deles com um menos rápido simultaneamente, fazendo a velocidade média sempre tender a decrescer. Logo, os unifótons tendem a uma velocidade média c, de equilíbrio entre suas tendências ao aumento e à redução de suas velocidades. A frequência dos unifótons e a velocidade a que tendem são funções de seus tamanhos. Os unifótons maiores tendem, por causa de seus tamanhos, a colidir em maior frequência. Colisões anteriores são as que ocorrem no hemisfério, que é no sentido do movimento dos unifótons. Colisões posteriores são as que ocorrem no hemisfério, que é oposto ao sentido do movimento dos unifótons. As colisões posteriores são exclusivamente aumentadoras da velocidade dos unifótons que as sofrem, pois ocorre somente com unifótons que os alcança, por apresentarem velocidades superiores.
As colisões anteriores, embora possam ser aumentadoras das velocidades dos unifótons, são mais acentuadamente redutoras de suas velocidades, pois ocorrem com unifótons alcançados, que podem ou não apresentar velocidades superiores às suas. Ocorrem com unifótons em qualquer velocidade. A frequência de colisões anteriores redutoras de velocidades, que equilibram as posteriores aumentadoras das velocidades, ocorre em menor velocidade para os maiores, pois esses apresentam maior frequência de colisões. Assim, os unifótons maiores tendem a menor velocidade. O equilíbrio entre a tendência ao aumento e a redução de velocidades dos unifótons ocorre em velocidade menor para os maiores. O campo de impenetrabilidade. Como as pás de um ventilador criam na região em que movem certa impenetrabilidade, que tende a expulsar objetos colocados nessa região, os unifótons, as partes verdadeiramente elementares da matéria, impenetráveis e imóveis, normalmente criam uma pressão, uma graduação de impenetrabilidade, um campo de impenetrabilidade nas regiões onde movem. Quanto maior a frequência de rotação de um ventilador e maior a densidade de suas pás, maior a impenetrabilidade o mesmo cria. Unifótons de maior densidade D e de maior frequência F de colisões criam na região onde movem maior impenetrabilidade I. A matéria cria o campo de impenetrabilidade que molda sua distribuição no espaço. Só agora podemos explicar, de forma básica, a estruturação da matéria, pois vimos como os entes elementares verdadeiros, os unifótons, criam o campo de impenetrabilidade, que determina a distribuição dos mesmos, ou seja, da matéria no cosmos. O campo de impenetrabilidade criado pela matéria, pelos unifótons, controla a sua estruturação. Usando peneiras, separa-se grãos de tamanhos diferentes. O movimento dos unifótons faz algo semelhante e separa-os de tamanhos diferentes. Unifótons diferem na impenetrabilidade que geram nas regiões em que movem. Naturalmente, os que colidem em maior frequência, os maiores, geram maior impenetrabilidade e apresentam menor liberdade para mover em uma direção qualquer. Assim, de entre esses escapam os de menor frequência, os menores. Daí que os unifótons tendem e formam as embás, estruturas materiais básicas, arredondadas, onde camadas de unifótons menores envolvem as de maiores. A matéria apresenta autoestruturação, que se molda devido ao campo de impenetrabilidade. Como as regiões mais impenetráveis nas estruturas materiais básicas são envolvidas por outras menos impenetráveis, então, como observou Rutherford, para os átomos da química, nessas estruturas as regiões centrais são mais impenetráveis. O campo de impenetrabilidade determina a estruturação da matéria, é criado pela matéria e controla a forma da matéria se distribuir no espaço. O campo de impenetrabilidade ocorre localmente e a longa distância. A geração do campo de impenetrabilidade é muito simples. É semelhante ao efeito dominó. É um efeito dominó autorregenerador, ou seja, entre osciladores autodeterminados. Os esféricos unifótons autodeterminam suas velocidades e frequências de colisões. São auto-osciladores. Comunicam frequências e velocidades autodeterminadas, segundo qualquer direção que passe por seus centros aos unifótons de sua vizinhança, através de colisões sucessivas desses. Gera dessa forma seus campos de impenetrabilidade. É como se cada comunicador de velocidade, cada unifóton de qualquer embá, estrutura material básica, estivesse sempre em todo espaço, mas com intensidade que cai com distância até o mesmo. E assim é como se toda estrutura material se estendesse a todo espaço, como campo comunicador de velocidade. Dessa forma, a impenetrabilidade das embás, derivada de seus unifótons, se estende a todo espaço. Assim apresentam, além de impenetrabilidade interna ou local, outra derivada dessa não local. O campo de impenetrabilidade ocorre localmente e a longa distância. O campo de impenetrabilidade e o campo gravitacional. Assim como unifótons, que geram maior impenetrabilidade em sua vizinhança,
são envolvidos pelo que gera menor impenetrabilidade. Estruturas materiais básicas que geram maior impenetrabilidade são envolvidas pelas que geram menor impenetrabilidade, o que leva as estruturas materiais a tenderem a regiões com impenetrabilidade média de mesmo valor que as suas. Em base, as estruturas materiais básicas são estruturas que apresentam um crescimento em densidade de unifótons no sentido de seus centros, e existem vários tamanhos, de estruturas consideradas elementares, como os elétrons, até grandes estruturas cosmológicas, como os aglomerados de galáxias, e umas podem constituir a outras. De acordo com a teoria dos unifótons, a velocidade não se conserva, e no sentido do centro das embás ocorrem colisões de unifóton com mais de um, por causa do aumento da densidade de unifótons nesse sentido, fazendo, como já explicamos, surgir fontes de velocidades voltadas para seus centros. As velocidades geradas no sentido do centro das embás, por convergirem, levam mais de um unifóton a colidir com um, e assim desaparecem correspondentes componentes de velocidades voltadas para o centro das embás, fazendo, como já explicamos, surgir sumidouros de velocidades voltadas para seus centros. Como entre as fontes e os sumidouros de velocidades há uma distância, então há aceleração nos unifótons no sentido do centro das embás. Eis a explicação do que leva à ocorrência da gravitação, e dessa ser uma força centrípeta independente das massas em interação. O mistério da matéria escura. A astrônoma Vera Rubin constatou que estrelas mais distantes do centro das galáxias transladam em tal velocidade que, caso obedecessem às leis da gravitação de Newton ou de Einstein, escapariam de suas galáxias, assim como um carro em alta velocidade que não consegue fazer uma curva. E para contornar tal problema, foi proposta a existência de uma massa escura, inobservável e desconhecida, para incrementar a gravidade o suficiente para manter a tais órbitas e salvar as leis da gravitação de Newton e de Einstein, uma hipótese quebra-galho ou local. Mas o que incrementa a gravitação nas bordas das galáxias? As estrelas curvam e tornam mais densa em suas vizinhanças a matéria de suas galáxias. E esses efeitos são mais acentuados na parte menos impenetrável, na parte mais externa das galáxias, formando dessa maneira lentes de convergência de fontes de velocidades galácticas que atingem as estrelas que as geram. Mais velocidades atingem a essas estrelas e dessa maneira incrementam a gravitação. E o foco dessas lentes para as estrelas mais distantes do centro de suas galáxias ocorre próximo a essas estrelas, em termos de dimensões das galáxias, entre as mesmas e o centro da galáxia, região onde supõe e onde deveria existir a tal matéria escura. É como se esses focos fossem massivos e atraíssem as estrelas. Como não é matéria extra que produz o aumento da força gravitacional, como não se pode encontrar o que não existe, então não se pode encontrar a matéria escura, mesmo sabendo a região em que a mesma deveria ocorrer. A anterior não explicação da matéria faltante para a gravitação decorria da falta do conhecimento do processo da gravitação nas físicas anteriores a esta. O mistério da expansão acelerada do cosmos. Há uma força misteriosa que faz os aglomerados de galáxias, as maiores estruturas astronômicas, se afastarem de forma acelerada. O que observamos em nossa vizinhança é a atração gravitacional, que faz os objetos em queda acelerarem, cair em grande velocidade. Mas entre as maiores estruturas gravitacionais, a ocorrência do contrário é o que se observa. Estranhamente, essas grandes estruturas se afastam ganhando velocidades. A teoria dos unifótons julga o espaço como apenas palco para os movimentos. É a parte penetrável do cosmos, que permite o movimento de partes impenetráveis do mesmo, que são os unifótons. O espaço vazio, por ser uno, não apresenta movimento. Ele não é constituído de partes que se aproximam ou se afastam, que movem. É um todo sem partes móveis. Como a teoria dos unifótons explica o fato
das maiores estruturas astronômicas se afastarem aceleradamente. Conforme já vimos, os unifótons de menor frequência apenas envolvem as estruturas materiais, pois não podem ser envolvidos, por apresentarem a menor impenetrabilidade. Não podem constituir estruturas materiais básicas, em base, pois apenas as podem envolver, como camada de ligação delas, e dessa forma as envolvem a todas de forma direta ou indireta. As camadas de ligação, por serem envolventes de estruturas materiais e por apresentarem impenetrabilidade, promovem uma repulsão entre essas estruturas, exercem forças contrárias centrípetas, como as gravitacionais. A camada de unifótons envolvente e de ligação das maiores estruturas gravitacionais, por causa da grande separação entre essas, é a dos menores unifótons, e por ser camada de ligação, as repelem, exercem forças contrárias gravitacionais que os atraem. Eis a origem da força repulsiva entre os astros e é atribuída hipoteticamente à energia desconhecida, nomeada, por essa razão, de escura, só agora entendida como energia da camada dos menores unifótons. A força atrativa da gravidade cai com um quadrado de distância entre as estruturas materiais, mas a força repulsiva da energia escura não cai com a distância que separa essas estruturas, uma vez que a energia escura, a camada dos menores unifótons, existe entre elas. E, assim, a partir de distância suficiente, que depende da intensidade dos campos gravitacionais, a força repulsiva da energia escura supera a atrativa da gravidade, e a resultante dessas forças promove uma expansão acelerada em ocupação do espaço pela matéria. Desvendamos mais um enigma, a natureza da matéria escura. Explicação do que da inércia das estruturas materiais. Galileu descobriu que, ao contrário do que pensava Aristóteles, não era necessário uma força para manter o movimento. Observou que um objeto colocado a mover com certa velocidade em superfície plana move distâncias maiores quanto mais lisas essas forem, e extrapolou a essas experiências, imaginando uma superfície perfeitamente lisa e plana, onde entes materiais não mudariam de velocidade por si próprios. Newton julgou essa lei como muito importante e a nomeou como primeira, embora não descoberta por ele, mas por Galileu. Esta é a lei que caracteriza a inércia, a propriedade de um corpo de manter seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Um corpo não altera seu movimento, não desacelera ou acelera ou muda de direção por si próprio. A importância dessa lei, considerada a primeira por Newton, decorre dela tratar da comunicação elementar, a de movimento, a comunicação fundamental, pois sem movimento não ocorrem as outras comunicações. O que causa a inércia? Para os físicos matemáticos, a velocidade de uma estrutura material constituída é a média vetorial das velocidades de seus constituintes. Assim, o que gera a inércia é a não alteração dessa média, o que ocorre quando uma estrutura material não sofre força externa resultante. E para isso ocorrer, o saldo das fontes e dos sumidores de velocidades em uma estrutura material deve ser nulo. Assim é como se não ocorressem nem fontes nem sumidores de velocidades. Então, o que devemos procurar é o que leva ao saldo nulo para as fontes e os sumidores de velocidades nas estruturas materiais, ou como as fontes de velocidades e os sumidores das mesmas se cancelam. De acordo com a lei das interações entre unifótons, nas condições unitárias de um unifóton com apenas um outro, há apenas troca das velocidades transferíveis entre os mesmos. Então, se houvesse apenas esse tipo de colisões entre os unifótons de uma estrutura material, essa não iria acelerar por si só, apresentaria inércia. Por outro lado, ainda de acordo com a lei das interações entre unifótons, nas colisões múltiplas de um unifóton com mais de um outro, pode não haver conservação da velocidade. Na colisão de um unifóton em movimento com outros que estejam parados, por exemplo, há aumento da velocidade. Componentes de velocidade de um aparecem mais de um. A aceleração do sistema de unifótons participando da interação onde ocorre uma fonte de velocidade. E se, ao contrário, unifótons em movimento segundo a direção e sentido colidem com um parado, há uma diminuição da velocidade.
Componentes de velocidades de mais de um unifóton desaparecem e só resta um, a aceleração do sistema, assumidor de velocidade. As enbases, conforme já vimos, são estruturas arredondadas de camadas de unifótons, onde camadas de unifótons menores envolvem camadas de maiores. Desconsideremos para as colisões múltiplas dos unifótons em um embar as fortuitas, pois essas podem ser fontes ou sumidores de velocidades em igual probabilidade e intensidade em qualquer direção. E como são muitas em um embar, essas se cancelam. As fontes de velocidades não fortuitas, colisões de unifóton com mais de um, naturalmente ocorrem somente no sentido de menor para maior densidade de unifótons, no sentido do centro das embases. Essas fontes convergentes de velocidades, por causa dessa convergência, resultam em correspondentes sumidores de velocidades, colisões de mais de um unifóton contra um, que ocorrem continuamente e simultaneamente em regiões mais centrais das embases. Um embar caracteriza-se por apresentar uma densidade crescente na direção do seu centro e por apresentar em si as fontes e os correspondentes sumidores de velocidade. Percebe-se dessa maneira que a lei da inércia vale para as embases, isto é, elas não aceleram sem efeito externo. As velocidades surgidas nelas também nelas desaparecem. Como embases constituem toda a estrutura material, então a inércia corre para toda a matéria. Explicação da inércia de uma estrutura material depender de sua massa e de sua velocidade. Newton constatou, mas não explicou, que a inércia podia ser medida pela quantidade de matéria, pela massa m e vice-versa. Para medir a massa e a inércia, propôs a expressão que é a sua segunda lei, m é igual a F dividido por A, onde F é a força aplicada na massa, na inércia m, e A é a aceleração decorrente da força F. Se, por exemplo, com a mesma força, a aceleração de uma porção de matéria for 2 vezes maior que a de outra, então sua inércia e sua massa são a metade da inércia e da massa da outra. Para Newton, inércia é propriedade da matéria, e então a quantidade de matéria é medida da inércia, mas não explicou o que faz a quantidade de matéria ser a medida da inércia. O que faz a quantidade de matéria ser a medida da inércia? Como a teoria dos unifótons interpreta este fato? A velocidade vetorial de uma porção de matéria é a média vetorial das velocidades de seus unifótons, seus constituintes em última instância. Acelerar uma porção de matéria é alterar a média das velocidades vetoriais de seus unifótons. A soma das medidas que determinam a média oferece uma medida da resistência à alteração da mesma. Por exemplo, se calcula o comprimento médio de pregos, concluo que, quanto maior a soma desses comprimentos, menor o efeito nessa média da troca de um deles. Cada unifóton tende a uma velocidade escalar média. Logo, a soma das velocidades escalares dos unifótons de uma porção de matéria determina uma medida de sua resistência à aceleração, uma medida de sua inércia e uma medida de sua massa. Agora interpretamos a dependência da inércia da quantidade de unifótons, da quantidade de matéria. Mas Einstein constatou que há uma velocidade máxima na natureza, a da luz no vácuo, c. A partir dessa constatação, Einstein inferiu que a inércia, alterando a visão de Newton, não dependia apenas da massa, mas também da velocidade da mesma. Quanto maior a velocidade, maior a inércia. Ao contrário da visão de Newton, na velocidade da luz, a inércia de qualquer quantidade de matéria é infinita, pois os entes físicos não podem apresentar velocidade superior a c. Einstein inferiu da existência de uma velocidade máxima que a inércia cresce com a velocidade, mas não interpretou o que faz a inércia crescer com a velocidade. O que faz a inércia crescer com a velocidade? Como a teoria dos unifótons interpreta este fato? É a orientação dos vetores de velocidade dos unifótons de uma porção de matéria que dá a sua velocidade. E depois de todos orientados em um sentido, a porção de matéria está na velocidade máxima possível. Eis a interpretação da inércia infinita para a máxima velocidade. A inércia cresce com a velocidade, pois quanto mais vetores de velocidade dos unifótons estiverem orientados em um sentido, menos efeito na velocidade de estrutura material terá o alinhamento de outros vetores de velocidade. Eis a interpretação do crescimento da inércia com o crescimento da velocidade das estruturas materiais.
Newton não previu o crescimento da inércia com o crescimento da velocidade de uma estrutura material, pois não interpretou o que determina a velocidade de uma estrutura material. Einstein inferiu o crescimento da inércia com o crescimento da velocidade da massa, não a partir da interpretação do que determina a velocidade de um ente material, mas a partir da constatação da existência de uma velocidade máxima e absoluta. Só agora, através da teoria dos unifótons, temos a interpretação da inércia depender da massa e da velocidade de uma estrutura material, e crescer com essas grandezas. Segunda lei de Newton. Vimos que a medida da inércia, a massa, m, cresce com a velocidade, e que a variação da velocidade de estruturas materiais é efeito da força externa às mesmas. Assim, força provoca variação do produto m vezes v, nomeado como quantidade de movimento P. A rapidez da variação de P é uma medida da força aplicada a uma porção de matéria. Eis a segunda lei de Newton. Os tipos de camadas de unifótons. A matéria é constituída, em última instância, por entes indivisíveis, a que nomeio como unifótons. Esses existem em 5 tamanhos, nomeados em ordem crescente como os de tamanho 0, 1, 2, 3 e 4, que formam, conforme previsão da teoria dos unifótons, estruturas de camadas, onde camadas de unifótons menores envolvem as de maiores. As estruturas assim constituídas nomeio como embás. As camadas são nomeadas pelo tamanho de seus unifótons. Assim, camada 0 é constituída pelos unifótons do tamanho 0. Camada 4 é constituída pelos unifótons do tamanho 4. A camada 0 não pode ser de embá, pois, sendo dos menores unifótons, só pode ser camada envolvente de embás, e envolve diretamente ou indiretamente a todos os embás. As camadas 4 só podem ser de embás, sendo dos maiores unifótons, só podem ser camadas envolvidas e não compartilhadas por embás. As camadas 3, por serem muito pequenas, não podem ser de ligação, não podem ligar camadas 4, mas apenas envolver a cada uma dessas camadas. Os tipos de embás. Os unifótons de tamanho 0 não constituem embás, pois não podem ser envolvidos. Os neutrinos são embás constituídas pelos unifótons de tamanho 1. Os neutrinos só podem compartilhar a camada 0, só existem na camada 0. Um neutrino não pode se ligar a outros específicos, pois não pode ser envolvido por outra camada que não a 0. Os elétrons são embás constituídas pelos unifótons de tamanho 2. Os elétrons compartilham camada 1. Elétrons envolvidos ligados por camada 1 compartilham a camada 0. Os pósitrons são embás constituídas pelos unifótons de tamanho 3. Os pósitrons compartilham camada 2. Pósitrons envolvidos ligados por camada 2 compartilham camada 1. As gamas são embás constituídas pelas camadas 3 e 2, onde a 2 envolve a 3. As gamas compartilham camada 1. Gamas envolvidas ligadas por camada 1 compartilham camada 0. Os nêutrons são embás constituídas pelos unifótons de tamanho 4. Os nêutrons não compartilham e não são ligados por camada 3. Só ocupa o centro dessas camadas, pois essas apresentam grande curvatura. Os prótons são embás constituídos pelas camadas 4 e 3, onde a 3 envolve a 4. Os prótons compartilham camada 2. Prótons envolvidos ligados por camadas 2 compartilham camada 1. Os hidrogênios são embás constituídas pelas camadas 4, 3 e 2, onde a 2 envolve a 3, que envolve a 4. Os hidrogênios compartilham camada 1. Hidrogênios ligados e envolvidos por camada 1 compartilham a camada 0.
de como as embates comunicam a matéria. O número de camadas de estruturas materiais pode alterar de duas maneiras, as quais passo a descrever. Primeira, um embar perde camada quando se aproxima de outra, em tal medida que a camada de ligação entre elas deixa de existir. Todos os linfócitos dela escapam dessa região, e então as camadas mais externas das embates que se aproximaram deixam de ser exclusivas dessas e se tornam uma, que passa a ser compartilhada por elas e de ligação delas. Ocorre uma junção de camadas. Dessa forma, cada embar perde sua camada mais externa. A estabilidade de camadas que se ajuntam e se tornam uma de ligação de estruturas que se aproximaram ocorre com perca de um pacote de linfótons. O que ocorre é que, na junção de camadas, o número de linfótons da camada unificada é maior, pois veio de outras, e a capacidade de confinamento de seus linfótons pela sua envolvente continua a mesma, e então ela perde um pacote de linfótons do tamanho dos outros seus. Assim, as estruturas perdem quantos de linfótons? Eis a explicação das reações exotérmicas, as que ocorrem, por exemplo, quando um gás é comprimido. Nos compressores das geladeiras, o vapor vindo do congelador é comprimido e condensa. Ocorre junção de embates e, nesse processo, emite energia para o ambiente. Segunda, um embar ganha camada quando se afasta de outra, em tal medida que a camada, além da ligação delas, envolvente imediata dessas, entra na região entre elas, e então torna-se ligação delas, e a anterior de ligação das mesmas subdivide-se em outras, que se tornam as mais externas dessas. Ocorre uma separação de camada. Desta forma, cada embar ganha uma camada mais externa. A estabilidade de cada camada resultante de subdivisão de outra, que deixou de ser de ligação de estruturas que se afastaram e se tornou destas, ocorre com o ganho de um quanto de linfótons, um quanto de matéria e energia. O que ocorre é que, na sua subdivisão, o número de seus linfótons reduziu, pois resulta da separação de uma camada em outras, e a capacidade de confinamento de seus linfótons pela envolvente delas continua a mesma. E então cada uma dessas pode receber um pacote de linfótons do tamanho dos seus outros. Assim, essas estruturas alteradas atraem os linfótons em falta, o que as leva a ganhar pacotes de linfótons. Eis a explicação das reações endotérmicas, as que ocorrem, por exemplo, quando um gás expande. Nos congeladores, um líquido vaporiza e expande. Ocorrem separações de embates, e nesse processo o material, ao evaporar e expandir, absorve energia do interior das geladeiras, o que as esfria. Associação inédita entre mudanças estruturais da matéria e as comunicações energéticas. Vimos que as embates, estruturas materiais básicas, interagem energeticamente de duas formas, ou seja, através das junções, que são resultantes de suas suficientes aproximações, onde perdem camadas e energia, pacotes de linfótons, ocorrendo reações exotérmicas, e nas separações, que são resultantes de seus suficientes afastamentos, onde ganham camadas e energia, ocorrendo reações endotérmicas. Deduzimos de forma exclusiva da teoria dos linfótons a natureza material da energia, associando de forma inédita mudanças estruturais às comunicações energéticas entre embates. Propriedades atribuídas aos fótons. Os fótons, de acordo com a ciência atual, e quando observados como partículas, apresentam as seguintes propriedades. São pacotes de energia, apresentam quantidade de movimento, exercem forças, são localizáveis, podem surgir e desaparecer, sofrem efeito gravitacional. Os fótons, de acordo com a ciência atual, e quando observados como ondas, apresentam as seguintes propriedades. Movem na velocidade máxima, a da luz. Apresentam velocidade absoluta, isso é, que independe de referencial. Não apresentam massa, não são localizáveis. Redefinir os fótons. Vamos redefinir os fótons como sendo as embates, estruturas materiais básicas, resultantes das emissões de linfótons de outros embates.
Checando a redefinição de fótons. As embases interagem trocando pacotes de energia entre as mesmas, ou seja, fótons. A energia foi vista como propriedade da matéria, e daí servir atualmente como medição dessa. Assim, os pacotes de energia emitidos por embases, os fótons, são também pacotes de matéria. Logo apresentam quantidade de movimento, que é função de suas energias. Fótons, por apresentarem quantidade de movimento, P, podem exercer forças, dP sobre dt, pois suas emissões, absorções e colisões promovem variações na quantidade de movimento, P, nas embases envolvidas nessas interações. Fótons são constituídos por unifótons, e daí poderem se constituírem e se desfazerem. Se constituem quando emitidos por embases, e se desfazem quando absorvidos por embases. Os fótons sofrem efeito gravitacional, o que é natural, pois são entes materiais, e como já vimos, todos esses sofrem e geram efeito gravitacional. Assim, nossa definição de fótons consegue interpretar a natureza de partículas deles. Os fótons reais não são ondas, mas os virtuais são como se fossem ondas. Os fótons reais não apresentam massa nula, como ocorre com os observados como ondas, que viajam na velocidade da luz, pois toda estrutura material apresenta inércia. Fótons, como redefinidos acima, a que nomearemos como reais, não podem apresentar a velocidade máxima, pois são estruturas constituídas por unifótons, e só podem apresentar sempre a velocidade máxima os entes não constituídos, pois a velocidade dos constituídos é a velocidade média vetorial dos seus constituintes. Não podem apresentar a velocidade absoluta, pois para as estruturas materiais só faz sentido as velocidades relativas, ou seja, as mudanças de posições de umas em relação às outras, pois não podemos observar o espaço absoluto que não interage. Logo, nossa definição de fótons, embases resultantes de emissões de unifótons de outros embases, não são ondas, então temos que complementar nossa definição. Os fótons reais são embases, que existem no interior de camadas de unifótons menores que os seus e nelas movem. E ao moverem, perturbam o campo de impenetrabilidade de sua vizinhança, fazendo surgir ondas no campo de impenetrabilidade. Ondas de impenetrabilidade. Ondas geradas por fótons podem mover até camadas envolventes de outras embases com suas frequências médias, pois apresentam frequências superiores às dos unifótons desses meios. E como veremos, por efeito dessas ondas, podem ocorrer emissões e absorções de fótons de mesma energia que os que geram a tais ondas. Uma onda gerada por um fóton, quando move entre estruturas materiais, pode se aproximar ou afastar. E esta é a condição para as interações energéticas entre as embases, que quando se aproximam suficientemente, sofrem junções, emitem quantos de energia, e quando se afastam suficientemente, sofrem separações, absorvem quantos de energia, conforme já tratamos. Ou seja, ondas produzidas por fótons podem gerar ou fazer desaparecer a outros fótons. Ondas geradas por fótons são como fótons, pois podem gerar fótons, são fótons virtuais. Essas ondas podem ser confundidas com fótons. Tais ondas são as mais rápidas, pois movem nos entes mais rápidos, nos unifótons. Tais fótons de fase de conta, ou virtuais, são assim também os entes mais rápidos. E como essas ondas movem os constituintes em última instância de tudo, elas movem tudo. Este é o seu meio. Como as velocidades das ondas são absolutas em relação aos seus meios de propagação, as velocidades de tais ondas são absolutas, pois movem tudo. Assim, as ondas, que são vistas como fótons de fase de conta, apresentam velocidade absoluta, e não apresentam massa, pois ondas são assim, e não são localizáveis, pois ondas são assim. Logo, os fótons observáveis como ondas são apenas heurísticos, mas permitem a interpretação dos fótons como ondas. Agora temos que os fótons observáveis como partículas são reais, e os observáveis como ondas são heurísticos. Uma atalho para explicar o que se observa. Temos agora dois tipos de fótons, os reais e os heurísticos. Como matéria interage através de fótons e de ondas,
Sua natureza nos apresenta nessas duas formas. Assim interpretamos o postulado de Louis de Broglie. Toda matéria apresenta características tanto ondulatórias como corpusculares, comportando-se de um ou de outro modo, dependendo do experimento específico. A mecânica quântica, admitir um único ente como de natureza dual, onda e partícula, funciona de forma heurística, onde a realidade é determinada pela sua forma de observação. Em uma forma de observação, a matéria se apresenta como estrutura material e em outra se apresenta como onda. As teorias heurísticas são válidas do ponto de vista observacional, embora não sejam interpretáveis. As embás são identificáveis por seus aspectos de emissão e de absorção. As embás são constituídas por camadas de unifótons, que apresentam frequências específicas. Assim apresentam frequências específicas. Dessa forma, geram em suas vizinhanças impenetrabilidades específicas, e quando movem, geram ondas específicas no campo de impenetrabilidade. Nas alterações estruturais básicas, nas junções, nas separações, embás são emitidas ou absorvidas. Quando emitidas, geram ondas específicas, e quando absorvidas, essas ondas deixam de ocorrer. Temos assim aspectos de emissão e de absorção. Como as embás são comunicadoras básicas de ondas nos unifótons, então são identificáveis por tais ondas. A razão de energia ser proporcional à frequência dos unifótons e da constante de Planck, H. Existem empacotadoras que determinam o tamanho dos pacotes. Na camada de energia escura, a dos menores unifótons e apenas envolventes em embás, unifótons vindos de outras camadas formam embás, através do processo do qual já tratamos, em que camadas de unifótons menores confinam as de unifótons maiores, os empacotam. A capacidade de confinamento de matéria ou energia é função das frequências dos unifótons das camadas confinantes e das confinadas. Mas você deve estar perguntando sobre a razão da capacidade de confinamento de uma camada depender de sua frequência e da frequência dos unifótons confinados. Eis a razão. As camadas mais externas apresentam menores impenetrabilidades. A colisão de um unifóton de camada mais externa, movendo no sentido do centro da embá, ocorre com mais de um da camada que envolve, fazendo, de acordo com a lei das fontes de velocidade da teoria dos unifótons, surgir velocidade no sentido do centro das embás, fazendo ocorrer aceleração centrípeta nas partes das embás, confinando os unifótons de embás. E, naturalmente, um unifóton de camada mais externa colide com um número tanto maior dos da camada mais interna, quanto maior for a impenetrabilidade dos unifótons de embás. E, naturalmente, um unifóton de camada mais externa colide com um número tanto maior dos da camada mais interna, quanto maior for a impenetrabilidade dos da camada mais interna. Daí que os unifótons de maior frequência são mais confináveis. E na camada energia escura se formam as embás com energia tanto maior quanto maior a impenetrabilidade, função da frequência média dos unifótons que as constituem. A camada de energia escura, a dos menores unifótons e de menores frequências, é a confinante dos fótons, das embás e nelas formadas. É a empacotadora dos unifótons. Então, esta faz surgir um parâmetro, uma constante H, que determina a quantidade de unifótons de outros tamanhos confinados pela mesma, ou seja, a quantidade de matéria confinada, que depende apenas da frequência média da impenetrabilidade dos unifótons da embala formada. Daí a expressão da energia E das embás, tomada como pacote de energia em função de frequência média dos unifótons das mesmas F, ou seja, E igual a HF. Temos agora uma razão para a existência de H. A razão da existência de dois tipos de cargas elétricas. A camada 3 não pode ser de ligação, não pode ser compartilhada por embás. É confinada por camada 2 e confina a camada 4. A capacidade de confinamento de uma camada depende da frequência média da impenetrabilidade dos unifótons da confinante e da confinada. Parte dos unifótons do tamanho 4, constituídos de um nêutron, não apresentam frequência definida, pois os unifótons que formam a parte mais central das embás apresentam frequência indefinida, pois apresentam densidade máxima,
onde ocorrem colisões múltiplas, simultâneas e em sentidos opostos em grande quantidade, e essas não alteram suas velocidades, e assim grande parte das colisões deixa de definir suas velocidades e por isso suas frequências de mudança de velocidades ficam indefinidas. Os unifótons centrais das embás apresentam frequência indefinida e daí massa não definida por sua camada envolvente, massa indeterminada. Com o afastamento do centro das embás, a densidade reduz e a frequência dos unifótons se define. Aumentando a quantidade de unifótons do tamanho 4, aumenta-se a quantidade de seus unifótons com frequência definida, mas não se altera a frequência dos mais externos da camada 4. Mas a quantidade de unifótons de uma camada, exceto a mais interna de embás, tende a determinar o número de unifótons de suas camadas envolventes e envolvidas. Assim, o número de unifótons do tamanho 3 tende a determinar o número do tamanho 2 em um embá e vice-versa. Podemos dizer que a massa, a carga da camada 3, tende, em cada embá, a determinar a massa, a carga de seus unifótons de tamanho 2 e vice-versa. Mas a camada 2, ao contrário da 3, por poder ser de ligação, pode ganhar ou perder unifótons. Assim, embás podem apresentar, durante certo tempo, falta ou excesso de unifótons de tamanho 2, o que não ocorre com os de tamanho 1, pois esses são próximos aos de outras camadas dessa natureza e se estabilizam rapidamente e facilmente. Assim, a estabilidade em número de unifótons ocorre por causa de eventuais faltas ou excesso de unifótons apenas de tamanho 2 em relação aos de tamanho 3. Assim, a atribuição de natureza oposta para a massa das cargas da camada 3 e 2 tornam-se natural. Nomeamos a massa da camada 3 de carga positiva e a massa de unifótons, tamanho 2, de carga negativa. O campo elétrico. Os unifótons apresentam uma frequência de colisões ou de comunicações de suas velocidades. São osciladores. Em qualquer direção definida que passa pelo centro de embás, seus unifótons comunicam a velocidade a que tendem na mesma, segundo suas frequências nessas direções. Há outros unifótons ocupantes de tal direção, através de colisões sucessivas de unifótons. É como se cada embá, a estrutura material básica, se estendesse a todo o espaço em sua volta, mas com intensidade que cai com a distância até a mesma. Uma propriedade da embá, derivada da comunicação de velocidade de seus unifótons de força, se estende a todo o espaço. Assim, essas apresentam um campo de força. As embás autodeterminam o seu número de unifótons de cada tamanho, exceto os da camada mais interna, e quando autodeterminadas criam um campo externo nulo, ou seja, que não atrai ou repele a outros unifótons, mas em caso contrário, no processo de autodeterminação, cria um campo resultante. Como todos os unifótons de um embá criam um campo de força externo às mesmas, o mesmo se dá com os de tamanho 2 e 3, os que apresentam a natureza de cargas elétricas, negativas e positivas. Assim, as embás criam seus campos elétricos. A razão de cargas de mesma natureza se repelirem e a de natureza diferente se atraírem. As embás tendem a determinar a quantidade de seus unifótons, inclusive dos tamanhos 2 e 3, a atraí-los em faltas e a repelir-los em excesso. Quando em embá há falta de unifótons de tamanho 2, a mesma está carregada positivamente. E quando em um embá há excesso de unifótons de tamanho 2, a mesma está carregada negativamente. Como as camadas 2 estão presas às suas embás e o campo de impermeabilidade de uma se estende ao espaço em sua volta, as positivas atraem as negativas repelem a outras negativas e as positivas repelem a outras positivas. A conservação das cargas elétricas. A carga positiva se conserva por causa da conservação dos unifótons de tamanho 3. A carga negativa se conserva pela conservação dos unifótons de tamanho 2. Os unifótons de tamanho 2 e 3 se conservam pela conservação dos unifótons. Como matéria ou energia constituída em última instância por unifótons, ela se conserva, de acordo com a primeira lei da termodinâmica. Assim, a conservação da carga é mais uma confirmação de sua natureza como parte da matéria ou energia. A rotação das embás.
Os unifótons tendem a uma velocidade que depende de seus tamanhos e de suas densidades. Cada EMBA apresenta uma definida quantidade de cada tamanho de unifótons e uma faixa de densidade para os mesmos. Como as EMBAs são arredondadas, a soma de velocidades dos unifótons, segundo direções tangenciais, em arcos concêntricos a cada EMBA, como os unifótons mudam aleatoriamente de velocidades, apresenta em certo instante, naturalmente, um resultante de velocidade em um sentido. E como as colisões anteriores são mais frequentes, elas determinam, a partir do instante com o resultante das velocidades, uma direção de giro para todos esses arcos. E cada um desses arcos afeta da mesma maneira a seus vizinhos imediatos, fazendo os mesmos girarem em torno de um único eixo e segundo um sentido, e assim determinam uma rotação para cada EMBA. Dessa forma, a teoria dos unifótons prevê a rotação das EMBAs. O giro das EMBAs cria o campo magnético. O campo elétrico é radial às EMBAs que o geram. Mas, com o giro das EMBAs, esse campo gira e cria um campo de impenetrabilidade na direção do giro, que é nomeado como campo magnético. Dessa forma, a teoria dos unifótons interpreta a origem dos campos magnéticos. EMBAs girando exercem forças magnéticas umas nas outras. EMBAs com campos magnéticos paralelos ou que giram em torno de uma mesma direção, que giram no mesmo sentido, e um ao lado da outra, se repelirão, pois os unifótons entre elas irão se mover em sentidos opostos, aumentando a impenetrabilidade dessa região, e no mesmo sentido além delas, reduzindo a impenetrabilidade dessa região. Esta é a razão de elétrons que giram no mesmo sentido se repelirem magneticamente. EMBAs com campos magnéticos paralelos, que giram um ao lado da outra, em sentidos opostos, se atrairão, pois os unifótons entre elas irão se mover no mesmo sentido, reduzindo a impenetrabilidade dessa região, e em sentidos opostos, além delas, aumentando a impenetrabilidade dessa região. Esta é a razão de elétrons com giros e espinhos opostos se atraírem magneticamente. EMBAs girando em torno de direções perpendiculares não se interagem magneticamente, pois não afetam a impenetrabilidade diferentemente entre elas e além delas. Oscilações de EMBAs com cargas elétricas criam ondas eletromagnéticas. Um fluxo de água gira com certa orientação a rodas d'água que sofrem sua força. Um fluxo de carga elétrica em EMBAs, como o fluxo de elétrons em um fio, em um sentido, faz com que as EMBAs com carga elétrica vizinhas ao mesmo orientem suas rotações, criando o campo magnético perpendicular ao fluxo, em círculos orientados e concêntricos ao fluxo. Oresta, em 1822, observou que uma corrente elétrica em um fio orienta a agulha de uma bússola em direção perpendicular ao fio. Se o fluxo de cargas altera de sentido, por alteração de sentido do campo elétrico, então o seu campo magnético também altera de sentido. Impulsos de campo magnético propagarão do fluxo de cargas em sentidos perpendiculares ao da propagação dos pulsos elétricos. Assim, o fluxo oscilante de EMBAs com cargas elétricas cria ondas eletromagnéticas perpendiculares às suas direções de propagação. Uma variação de campo elétrico gera uma variação de campo magnético, e vice-versa. Como o campo magnético está associado a EMBAs, o movimento destas altera o campo magnético, juntamente com o elétrico, gerando onda eletromagnética. A carga elétrica positiva dos núcleos atômicos determina a identidade dos átomos. Átomos são EMBAs com densidade média decrescente a partir de seu centro e com determinado número de cargas elementares positivas envolvendo seus nêutrons. Por causa da convergência das velocidades geradas nas EMBAs para o centro delas, a camada mais central, A4, é diminuta, e o mesmo ocorre com a que a envolve, A3,
e assim essas camadas não podem ser de ligação das enbases que as possuem, as quais nomeamos como átomos. Mas o mesmo não ocorre com a camada 2, que é constituída pelos unifótons de tamanho menor que os de tamanho 4 e 3, e maior que os de tamanho 1 e 0. Esta, ao contrário das camadas 4 e 3, constitui camada que pode ser de ligação, ou seja, que pode pertencer ou não a um EMBA, ser ou não ser de ligação. Assim, os átomos são caracterizados não pela carga negativa dos unifótons de tamanho 2, mas pela carga positiva de seus unifótons de tamanho 3 dos núcleos atômicos. Átomos com carga elementar positiva em seus núcleos caracterizam o elemento com átomos com uma carga elementar positiva em seus núcleos caracterizam o elemento hidrogênio. Com 2 cargas elementares positivas temos o hélio, com 3 o lítio, e assim, em ordem crescente das cargas positivas de seus núcleos, se dispõem os elementos químicos na tabela periódica. A instabilidade das enbases. Os unifótons, que formam a parte mais central das enbases, apresentam frequência indefinida, pois apresentam a densidade máxima onde ocorrem colisões múltiplas, simultâneas e em sentidos opostos em grande quantidade, e essas não alteram suas velocidades, e assim grande parte das colisões deixa de definir suas velocidades, e suas frequências de mudança de velocidades e suas frequências de colisões ficam indefinidas. Com o afastamento do centro das enbases, a densidade reduz, e a frequência dos unifótons se definem e a estruturação da matéria é mantida. Mas se todos os unifótons de camada mais interna de um embase se tornam de frequência indefinida, por causa do aumento da densidade de embate por seu crescimento em massa, por exemplo, e toda essa se torna de unifótons com frequência indefinida, e se a camada envolvente da mais interna passa a ter parcialmente unifótons com frequência indefinida, a estabilidade da embate é desfeita, e a mesma como se em explosão espalha-se os unifótons. Ao espalhar os unifótons, esses voltam às suas frequências e voltam a formarem a novas enbases. Nova definição de número de prótons. Camada de unifótons de tamanho 4, envolvida por uma carga elementar positiva, constitui um próton. Por 2 cargas elementares positivas, constitui 2 prótons. O número de prótons é o número de camadas elementares positivas envolventes de nêutrons. Essa é uma nova definição de número de prótons. Nêutrons mais massivos é que podem ser envolvidos por mais cargas elementares. O número de nêutrons elementares não caracteriza os elementos químicos, não distingue os tipos de átomos. Um átomo pode apresentar nêutrons em todas suas camadas e com números variados de cargas elementares positivas. A soma dos números de prótons em um átomo nomeamos como seu número atômico, número que nos permite distinguir os elementos químicos. Hidrogênio apresenta um próton, hélio 2 prótons, lítio 3 prótons, e assim por diante. Como transmutam os elementos químicos, segundo a teoria dos unifótons? A carga elétrica positiva se conserva, mas o número de nêutrons e prótons não. Cargas se conservam por causa da conservação dos unifótons, inclusive os de tamanho 2 e 3. Mas prótons e nêutrons são estruturas materiais que podem modificar e assim não se conservarem. O que caracteriza um elemento químico é o número de prótons de seus átomos, que é o número de cargas elementares positivas envolventes seus nêutrons. Tudo que altera o número de cargas elementares positivas envolventes de nêutrons em átomos são causas de transmutações. Átomos muito massivos, atingidos por nêutrons, podem ter suas partes centrais tornadas instáveis e se desestabilizarem pelo aumento dos unifótons com frequência indefinida existente nos mesmos, e então perder embate como outros nêutrons, inclusive envolvidos por carga positiva, como o núcleo de hélio, partícula alfa, e das partes resultantes surgirem novos átomos, e desses emissões de elétrons, pósitrons, neutrinos, ou seja, de energia. Um átomo atingido por nêutron pode transmutar, pois este pode ser envolvido por um quanto de carga positiva já existente no átomo, mas não envolvente de nêutrons.
como a existente em Bagama, que é constituído pelas camadas 3 e 2, onde a 3 é que dá natureza à carga positiva. Se um pósito em Bar constituído por um unifósforo de tamanho 3 colide com um nêutron e o envolve, temos o surgimento de um próton. Dessa forma, pósitos que atingem átomos podem alterar seus números atômicos, podem provocar transmutações. Átomos que absorvem pósitos, que se tornam camada envolvente de nêutron, têm seus números atômicos aumentados. Se um embagão é constituído por camadas 3 e 2, perde a camada 2, elas se transformam em duas embás, um pósito e um elétron. Se tal pósito se tornar camada envolvente de um nêutron, de um átomo, esse transmuta para outro de maior número atômico. E aparentemente a emissão de um elétron foi a causa do surgimento de um próton a partir de um nêutron. A teoria dos unifótons, não carecendo de modelo dos quarks para explicar essas mutações, evita suas contradições, cargas fracionárias nos quarks e negativas nos núcleos atômicos. A visão falsa da natureza dos átomos e suas complicações. A teoria dos unifótons explica a estabilidade dos núcleos atômicos de maneira diferente da forma atual. Nos dá uma nova visão da estrutura dos átomos. Os átomos são como galáxias, que apresentam buraco negro central mais massivo, que determina uma distribuição decrescente de densidade de massa a partir de seu centro, e com outros centros de natureza semelhante, de estrelas, por exemplo, que são rodeadas por outros astros menores. Camada 3. Não formam estruturas separadas nos núcleos atômicos. Em cada núcleo atômico há apenas uma camada 4, envolvida por uma só camada 3, com quantidades de unifótons que dependem do elemento químico. Não há, como supõem os físicos tradicionais, múltiplas partículas, nêutrons e prótons nos núcleos atômicos. Não há forças específicas no núcleo atômico para prender suas partes, pois essas não existem. Não há necessidade da suposição de forças fortes e fracas no núcleo atômico, o que simplifica tremendamente a física. No núcleo atômico há apenas camadas de unifótons, podendo dispensar a complexa cromodinâmica quântica e seus quarks inobserváveis, e com carga elétrica fracionária, o que nega a quantização da carga elétrica. Os físicos tradicionais não conhecem o campo de impenetrabilidade decorrente do movimento dos unifótons, que explica todos os tipos de forças e a forma genérica da estruturação da matéria. Não partindo dos elementares, em última instância, ou seja, dos unifótons, os físicos tradicionais fizeram invenções desnecessárias de outras partículas para a composição de partes supostas constituintes dos núcleos atômicos. Inventaram partículas para explicarem outras partículas e assim são levados a uma busca sem fim. Inventaram os quarks para comporem as supostas partículas dos núcleos atômicos, os nêutrons e os prótons. Inventaram os gluons para grudar os quarks. Criaram uma física intrinsecamente incompleta, com partículas para explicarem partículas para explicarem partículas. O Big Bang não é a causa de tudo. A hipótese tudo tem uma causa específica não é útil, pois leva uma sequência infinita da causa, da causa, da causa, tornando a natureza inexplicável, não inteligível, o que não é verdade. Para entendermos o jogo, suas peças e suas leis devem permanecer. Para entendermos o jogo da natureza, suas peças, os unifótons que constituem a matéria ou energia, e suas leis devem permanecer. A hipótese tudo tem uma causa genérica é útil. A lei da conservação da matéria ou da energia é útil, e a partir dela podemos explicar o que existe, o que é constituído por matéria, o que apresenta energia. Matéria é a causa genérica de tudo. Pela visão acadêmica atual, a energia disponível só pode reduzir, pois é finita, se conserva e só pode tornar-se indisponível. Algo que se conserva, o que não pode ser criado ou destruído, a causa genérica de tudo, a matéria com sua energia. Há uma queda no tempo, há o crescimento da indisponibilidade da energia. Então é absurdo haver ainda energia disponível. A eternidade da energia apresenta tempo suficiente para sua total indisponibilidade.
A segunda lei da termodinâmica deve apresentar exceção. A energia não deve sempre tornar-se cada vez mais disponível. Deve, de tempos em tempos, renovar sua disponibilidade. E o Big Bang não pode ser o início para o tempo e deve ser reinterpretado, pois não temos um início para a matéria, que não pode ser criada ou destruída, que se conserva. O que causa o crescimento da disponibilidade da energia? Há uma regra da química que diz que a natureza tende a formar estruturas materiais com o mínimo de energia. Ou melhor, as estruturas materiais formadas a partir da emissão de energia são mais estáveis. O que ocorre é que para haver emissão de energia, deve ocorrer junções de camadas. Nas junções, as enbases perdem suas camadas mais externas, que são mais instáveis, podem apresentarem menor impenetrabilidade, conforme já tratamos. Assim, as junções são mais irreversíveis que as separações, onde ocorre o contrário. Enbases ganham energia e camadas mais externas, mais instáveis, ou seja, as enbases tendem a não sofrerem novas junções. A emissão de energia torna-se mais difícil. A disponibilidade de energia reduz. A gravidade, por ser uma força atrativa e por ocorrer em toda a estrutura material, promove o aumento da densidade da matéria, o aumento da impenetrabilidade, que promove junções de enbases. As enbases tendem a apenas crescer em quantidade de matéria, pois suas camadas 3, conforme já vimos, não formam camadas de ligação, e assim não podem sofrer separações, mas apenas junções. Só podem ganhar matéria, energia. E quando com mais matéria, conforme já vimos também, determinam mais matéria para as outras camadas das enbases que constituem. A gravidade promove junções de camadas 3 de átomos, ou seja, transmutações desses. E quando gera força centrípeta suficiente para tornar um astro arredondado, a parte central desse se torna também um embar com camadas com quantidade de matéria muito maior do que a dos átomos, mas com estrutura semelhante a desses. Assim, as estruturas centrais de astros, a partir de certa quantidade de matéria, são enbases. Com o aumento de matéria nas enbases, essas crescem em penetrabilidade e daí tendem a perder camadas de ligação de enbases suas constituintes. As enbases que crescem em quantidade de matéria tendem a perder suas constituintes. Tendem a promover junções entre as camadas mais internas de suas enbases constituintes. Assim, essas se fundem em uma só, se tornam camadas de unifótons. E se constituíam em bases mais complexas, essas perdem em base suas constituintes. E as enbases tendem a sofrer essas junções, pois tendem as mais estáveis. E assim as enbases tendem a uma final, com muita matéria, e não constituída por outras, mas constituída apenas por camadas de unifótons, estrutura que nomeamos como buraco negro. Os buracos negros tendem a crescer em quantidade de matéria, pois suas camadas tendem a envolver outras enbases e a destruírem, incrementando suas camadas. Essas enbases não emitem energia, só absorvem. Os buracos negros fazem toda a energia fluir para eles. Agora entendemos a estrutura e a natureza dos buracos negros. Esses, somente absorvendo energia, a torna mais e mais indisponível. Almoço grátis, fornecido pelas enbases mais evoluídas. Quanto maior a quantidade de matéria de um buraco negro, maior sua quantidade de matéria com frequência indefinida. A de seu centro, onde a grande densidade torna as frequências de unifótons indefinidas, o que ocorre de forma crescente com o crescimento de sua quantidade de matéria, que aumenta a sua força gravitacional, mas chega a um ponto em que toda a matéria constituída pelos unifótons tamanho 4 se torna de frequência indefinida. A quantidade de matéria constituída por unifótons tamanho 4 cresce menos que a de unifótons de outros tamanhos, pois não existe em grande parte das enbases camada 4, e os buracos negros absorvem a todas indistintamente. E então a camada 3, que envolve a 4, começa a converter parte de seus unifótons com frequência definida em indefinida, o que torna essa camada não capaz de conter a matéria de seu centro, que escapando é envolvida por camadas 3, gerando prótons, um quanto de unifótons tamanho 4, envolvida por um quanto de unifótons tamanho 3, os quais se
repelem, promovendo uma expansão acelerada do átomo final, o buraco negro, que se desfaz, um Big Bang. Sendo a camada 3 mais impenetrável que a 0, a expansão que ela promove é mais violenta que a da camada 0, que ocorre atualmente. Daí a expansão, muito mais violenta no universo primordial. Eis a explicação para este fato, que também intriga aos astrônomos. Assim, a indisponibilidade total de energia do buraco negro final reverte em plena disponibilização da mesma. Temos então que na evolução dos embates, a energia vai se tornando cada vez mais indisponível, mas na última ela volta a ser plenamente disponível, à exceção da segunda lei da termodinâmica, ao almoço grátis, fornecido pelas embates mais evoluídas. Nova interpretação do Big Bang. O espaço e a matéria se conservam, ou seja, não são criados nem destruídos. As sucessões decorrem das interações entre os unifótons, que são os constituintes em última instância da matéria. As sucessões caracterizam o tempo. Os unifótons são móveis e comunicadores de movimento de uns aos outros. Suas existências estão intrinsecamente associadas à existência do espaço e do tempo, pois são comunicadores de movimento que só ocorrem no espaço. A conservação dos unifótons, a conservação da matéria, implica na atemporalidade da existência do tempo. Matéria, espaço e tempo são atemporais. Não surgem e não desaparecem. Surgimento de espaço e tempo é negação da conservação da matéria e da energia, pois essa é a determinante do tempo das sucessões. O Big Bang não é, como visto atualmente pelos acadêmicos, uma criação de espaço entre as estruturas materiais que as afastam. Não há expansão do espaço. Há afastamento entre as estruturas materiais em larga escala, onde a força da energia escura supera a gravitacional. E há também concentração de matéria em menor escala, onde a gravidade supera a força repulsiva da energia escura, conforme já vimos. Como os aglomerados de galáxias se afastam, e assim os mais distantes se afastam mais rapidamente, além de certa distância, essas partes do cosmos são independentes, pois se afastam mais rapidamente do que a luz, cuja velocidade, como já vimos, é de interação entre os unifótons. Como partes independentes podem apresentar umas em relação a outras velocidades limitadas, de tal forma a possibilitar a um aglomerado de galáxias ser atingido por outro em rota de colisão, mesmo sendo inicialmente separados pela expansão do cosmos. Logo, não há limite para a junção de matéria, a não ser a limitante desta pelo efeito do crescimento da matéria com frequência definida em seu centro, conforme tratamos há pouco. Logo, no cosmos ocorrem Big Bangs, renovação de suas partes. O cosmos é atemporal. Mas nós que só podemos observar o Big Bang que disponibilizou a energia para a nossa história, imaginamos ser este o único e que há um fim. Nossa observação limitada e nossa visão acadêmica atual não nos deixa esperança, pois não vê exceção para a segunda lei da termodinâmica, e assim a não disponibilização da energia, a morte, é o único fim. Ainda bem que os acadêmicos atuais estão errados. O cosmos é atemporal. Agora, por causa de nossa evolução, temos a teoria do tudo, a dos unifótons. Evoluiremos até adaptarmos o ambiente aos nossos interesses de forma plena? Nos tornaremos imortais?